Olá, alunos! Vamos encerrar este tema 7, cinemática vetorial, com esta aula de número 4, né? Onde vamos falar sobre acelerações, né? A aceleração média e a aceleração instantânea. Claro que a aceleração instantânea é muito mais importante, mais significativa. No entanto, nós não temos o formalismo matemático adequado, né? O fato é que quando a gente estuda o movimento, o que é importante é que é possível determinar as coordenadas x, y e z de um ponto no espaço, que pode ser o ponto ocupado por esta abelha ou o ponto ocupado por esta outra abelha. É claro que para cada ponto temos um conjunto de coordenadas distintos, né? E na cinemática vetorial, né, nós queremos aqui falar do vetor aceleração, do vetor posição, do vetor velocidade. Então, se eu tenho uma partícula qualquer, né, numa determinada posição do espaço, a gente, em princípio, quer saber, né, qual é a posição dessa partícula, né? Qual é a velocidade dela, né? Porque quando ela está ali, essa partícula tem uma velocidade, né? Você já vê esta velocidade, o vetor velocidade, né? E às vezes, isso é importante também, né? A gente determinar, né, a aceleração da partícula. São 3 vetores importantes, né? O vetor posição, o vetor velocidade e o vetor aceleração. Muito bem. Devemos sempre, né, escolher um referencial cartesiano, como indiquei antes, escolher as coordenadas, que a gente usa sempre coordenadas cartesianas, e fixar um referencial que a gente tem chamado aqui, né, de referencial utilizando versores I, J, K. A gente recomenda isso, né, apesar disso não ser muito comum no ensino médio, mas essa ideia é fantástica na realidade. Então, o vetor posição, ele é escrito em termos desses versores, I, J, K, assim. E X, Y, Z são as coordenadas de um ponto, né? Já falamos do vetor deslocamento, né? Não vamos agora adentrar nesse ponto, né? E também já falamos da velocidade instantânea, que eu represento assim, né? Assim, lembrando que esse símbolo aqui, esse símbolo, né, é a mesma coisa que tomar o limite, né, de ΔT tendendo a zero, porque é uma forma mais condensada, né? Então, dt, eu vou escrever aqui embaixo, de x, né, por exemplo, é igual ao limite, né, de ΔT tendendo a zero de ΔX dividido por ΔT. Então, veja que esse símbolo é apenas isto, significa isto. Digamos que eu conheça o vetor velocidade. Eu conheço Vx, conheço Vy e conheço Vz. Que eu, em princípio, ou medi, ou então eu determinei através daquele processo limite. Muito bem, então vamos admitir que eu conheça a velocidade como função do tempo. Para o que segue, é isto que é fundamental, né? Ora, lembrando, né, que a velocidade, o limite em que ΔT tende a zero da diferença de coordenada x, da coordenada y e da coordenada z, né? E agora introduzimos a variação de velocidades. Variação de velocidades. O que significa isto?
no instante de tempo t, a partícula tinha velocidade Vx. No entanto, no instante de tempo t mais ΔT, ela tem uma outra velocidade. Então, ΔVx é a diferença de velocidades entre esses dois instantes de tempo, né? Eu estou sempre tomando o tempo t, e aí, decorrido um intervalo de tempo, esse tempo passou de t para ΔT. É importante que o aluno tenha isso sempre em mente. É claro que é um pouco abstrato, porque esse ΔT pode ser 1 hora, pode ser meia hora, pode ser 5 minutos, pode ser 1 minuto, né? O fato é que nesse intervalo de tempo houve uma variação de velocidades. Se não houver variação de velocidade, esqueça, porque significa que a aceleração é igual a zero, né? Então, a coisa é bem simples. Se houver variação, ela vai se refletir nessa grandeza física, velocidade, né? Então, se não houver variação, a velocidade é igual a zero. Se houver variação, a aceleração é diferente de zero, né? Então, se houver variação de velocidade, né, o corpo é dotado de aceleração. Muito bem, então eu tenho aqui o conceito de diferença de velocidades, né? De forma que, em seguida, eu construo a aceleração média entre dois instantes de tempo. Como é que eu defino essa aceleração vetorial, né, média? Eu considero a velocidade no instante de tempo t mais ΔT, subtraio de v de t, né, e agora divido por ΔT. Olha só, é bem parecido com o que nós fizemos no caso da velocidade, onde a gente considerava r de t mais ΔT menos r de t dividido por ΔT. Aqui não. A aceleração é diferenças de velocidades dividido pelo intervalo de tempo. Essa é a aceleração média, porque eu estou sempre falando entre dois instantes de tempo, Agora, a gente faz com a aceleração o que a gente fazia antes com a velocidade. Ou seja, defino a aceleração instantânea. O que é a aceleração instantânea? Se lembra aquele intervalo de tempo? Agora eu vou considerar esse intervalo de tempo tendendo a zero, cada vez menor. Tender a zero é isso. Né? Então a gente toma o limite, né? O limite em que esse intervalo de tempo que eu calculei a aceleração média, esse intervalo de tempo tende a zero. E agora, assim, eu defino a aceleração vetorial instantânea. Diferença de velocidades, né, dividido pelo intervalo de tempo, e considero o limite que esse intervalo de tempo tende a zero. Eu já expliquei que esse é um assunto do cálculo, né, E essa operação tem o nome de derivada e representa assim. Então, a aceleração é a derivada da velocidade com respeito ao tempo, mas sempre pensando no processo limite, porque derivada é isso, De forma que a aceleração, né, ela tem componentes cartesianas, né, que são dadas por, vamos esquecer isso aqui por enquanto, né, AX igual a dVx dt, AY igual a dVy dt e a Z igual a dVz dt. De forma que isso é uma introdução bem simplificada dos conceitos de vetor posição, vetor deslocamento, vetor velocidade média, vetor velocidade instantânea, vetor aceleração média e vetor aceleração instantânea.